Fala meu amigo, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre reparo em placas eletrônicas e quer se especializar cada vez mais nesse segmento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um guia completo para reparo em placas eletrônicas. Então, para você que está começando ou que já faz alguns reparos, mas ainda se sente perdido com uma placa eletrônica na bancada, eu quero te mostrar passo a passo um guia completo que eu utilizo aqui na minha própria assistência para fazer manutenção nas placas eletrônicas. Depois que você assistir esse vídeo, eu te garanto, você não vai ficar mais perdido com uma placa eletrônica na sua bancada. Então, bora lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as placas eletrônicas elas são utilizadas para receber, processar e executar uma determinada função nos equipamentos. E basicamente todo tipo de equipamento eletroeletrônico precisa de uma placa eletrônica para funcionar. Se a gente for olhar para os equipamentos que a gente tem dentro da nossa própria casa, a maioria deles vai ter ali algum tipo de sistema eletroeletrônico para conseguir funcionar. Alguns mais simples, outros um pouco mais complexos, com placas eletrônicas mais elaboradas. Então, ar-condicionado, televisão, rádio, geladeira, né? Então, esses são equipamentos, micro-ondas, por exemplo. Então, esses são equipamentos que possuem placas eletrônicas e estão dentro do nosso dia a dia. E não só dentro da nossa casa, mas em todo lugar que a gente visita, que a gente convive ali. Vai existir equipamentos que possuem placas eletrônicas. As placas, como eu já disse, elas têm a função de receber sinais, processar essas informações e executar uma determinada função. Para fazer isso, as placas eletrônicas são fabricadas a partir de componentes. Então nós temos alguns componentes principais que vão ser encontrados em praticamente toda a placa eletrônica. Então, resistor, capacitor, diodo, fusível, microcontrolador, transformador chopper, indutor, ponte retificadora. Esses componentes são comuns, transistores também são comuns e podem ser encontrados em todo tipo de placa eletrônica, porque eles auxiliam nesse processamento de sinais. Então, como a placa eletrônica tem a função de receber um sinal, processar essa informação para executar alguma coisa, ela precisa desses componentes para realizar esse procedimento. E por isso, cada um dos componentes que estão na placa eletrônica tem uma função específica, tá? Então, por exemplo, o capacitor tem a função de filtrar, o transformador chopper, ele vai converter, ele vai reduzir a tensão de entrada para o secundário. O diodo, ele vai conduzir e cortar a tensão. Se estiver aplicado como uma ponte retificadora, ele vai converter alternada para contínua. O microcontrolador é o cérebro da nossa placa, ele vai receber as informações, processar e executar alguma coisa. Então, cada um dos componentes que estão aqui tem uma função. E cada parte da placa eletrônica também tem uma função. E entender essas partes visualmente vai ajudar e auxiliar você a dominar o reparo com maior facilidade. Então, se você começar a estudar a placa e entender que uma placa eletrônica onde tem um transformador chopper, uma ponte retificadora, aqui provavelmente é um circuito de fonte de alimentação chaveada. Então, a gente já consegue identificar uma parte dessa placa. Onde a gente tem um microcontrolador, aqui significa que nós temos o nosso circuito de processamento. Onde a gente tem CIs, nós temos circuitos aqui de pré-processamento para sensores. Tá? Aqui nessa placa, por exemplo, nós temos um circuito de chaveamento da saída. Então, conseguir olhar para as placas eletrônicas, como essa daqui, por exemplo, e identificar cada uma das suas partes, vai facilitar cada vez mais a sua manutenção. E uma dica prática que vai fazer você ser muito rápido e muito assertivo no seu diagnóstico é começar a entender qual setor da placa pode estar o problema, de acordo com a falha que a placa eletrônica está apresentando. Isso já elimina metade do caminho que você vai ter que percorrer e evita que você vai ter que realizar várias medições, gastando muito tempo e demorando muito para fazer o seu diagnóstico.
Depois que você entender cada uma das partes da nossa placa eletrônica, que você souber como cada um dos componentes funcionam, nós vamos precisar de um multímetro para fazer as nossas medições, para fazer as nossas verificações. E aqui eu estou utilizando o multímetro da Hickory HM1000 para fazer as nossas medições. Então o multímetro é a sua principal ferramenta de diagnóstico, de análise e diagnóstico de uma placa eletrônica. Que, aliás, nós gravamos, já tem uma aula disponível aqui no nosso canal sobre multímetro. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse material, tá? Então, com multímetros em mãos, você vai precisar identificar em qual setor da placa provavelmente está o defeito e qual é o processo que você precisa fazer para fazer a medição. Para isso, você precisa conhecer individualmente cada um dos componentes. Como, por exemplo, aqui nós temos um optoacoplador. E optoacoplador, eu sei que, de um lado, ele tem um LED. Então, para fazer a medição, eu preciso utilizar a escala de diodo. Então, eu venho aqui, posiciono o meu multímetro e faço a minha medição, tá? Então, ó, aqui embaixo. Então, ó, ele vai apresentar uma continuidade, uma certa resistência no pino de LED, entre o pino 1 e o pino 2. Entre o pino 3 e o pino 4, que estão aqui, ele vai apresentar resistência alta, ele vai tender para o infinito, o multímetro vai indicar que ele está aberto, não tem resistência aqui, porque entre o pino 3 e o pino 4 é onde está o nosso transistor, tá? Se eu quiser medir um diodo, eu venho aqui, ainda na escala de diodo, e faço a minha medição. Ele vai dar ali 342 aproximadamente, é o valor padrão para esse diodo aqui. Então, com o auxílio do multímetro, identificar o setor que está com defeito, identificar os componentes e fazer as medições de forma correta. Se você não sabe utilizar esse cara ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa videoaula ensinando a utilizar o multímetro. Mas o primeiro passo é esse. E depois, é claro, você vai precisar de outras ferramentas, como por exemplo, um ferro de solda e ferramentas para soldagem e dessoldagem, insumos. Então você vai precisar de estanho, de sugador, de alicate de corte, né, de malha dessoldadora, para te auxiliar na soldagem e dessoldagem desses componentes. Caso você ainda não saiba, não conheça as técnicas de soldagem e dessoldagem, nós temos também um material aqui no nosso canal, eu vou deixar na descrição também esse vídeo para que vocês possam assistir. Depois, fonte de alimentação, lupa, pincel, álcool, alguns insumos que precisam ter na bancada para auxiliar no diagnóstico desse equipamento. Depois disso, com a placa eletrônica na bancada, a gente vai fazer a nossa inspeção visual, pessoal. Aqui na inspeção visual, a gente tem o objetivo de buscar e identificar trilhas rompidas, pinos carbonizados, componentes carbonizados, solda fria, oxidação, qualquer tipo de avaria na nossa placa eletrônica que possa visualmente ser identificada. Então, a gente vai fazer uma boa inspeção visual, olhando e conferindo componente por componente, a fim de identificar alguma dessas avarias. Se a gente não identificar nada, a gente parte para as medições a frio. Nas medições a frio, a gente vai medir toda a placa eletrônica ou o bloco da placa eletrônica que você acredita que está o defeito, sem energizar a placa, porque boa parte dos defeitos a gente já consegue identificar com a placa totalmente desligada. Então a gente vem, faz essa medição. Depois que a gente fez essa medição, se a gente identificar algum componente defeituoso, a gente precisa fazer a substituição, senão a gente parte para a nossa medição a quente. Na medição a quente, a gente precisa alimentar a nossa placa e para isso a gente precisa identificar pontos de alimentação. Aqui, por exemplo, é onde entra a nossa alimentação de 220 volts em corrente alternada. Caso eu queira alimentar parcial a minha placa eletrônica, eu alimentaria ela diretamente nesse capacitor, que é o capacitor que já está no secundário. Como eu sei disso? Porque eu entendi, analisei e estudei o circuito da minha placa. Então eu sei que esse capacitor já é o meu capacitor do secundário para alimentar a parte lógica da minha placa eletrônica. Tá? Depois que a gente faz a injeção de tensão, alimenta a nossa placa para as medições, a gente vem fazer os testes a quente, medindo etapa por etapa da nossa placa eletrônica, circuito de filtro, retificador, chaveamento, chopper, regulador de tensão, circuito de processamento, CIs aqui de pré-processamento dos nossos sensores e todo o restante do nosso circuito para verificar se está funcionando ou não.
Depois de todo esse procedimento, certamente você vai identificar um componente defeituoso. E daí você vai precisar realizar a substituição desse componente. E após realizar a substituição desse componente, você vai ter que realizar a validação da sua manutenção. Você vai ter que testar a sua placa eletrônica. O ideal é com carga, mas caso você não tenha, você consegue testar na sua bancada sem a carga. Professor, como eu vou testar a minha placa eletrônica? Cara, isso depende muito da placa eletrônica que está na sua bancada. Se ela é uma placa eletrônica de um inversor, você vai ter que ligar ela em um inversor para fazer o teste. Se é uma placa de ar-condicionado, você vai ter que ligar ela no ar-condicionado para fazer o teste. Se é uma placa de micro-ondas, você vai ter que conectar ela no micro-ondas, conectar todo o circuito e energizar para fazer o teste. Então esse teste é na prática mesmo, direto no equipamento, com exceção se você não tiver acesso direto ao equipamento. Daí você precisa validar a sua manutenção com as medições em bancada, tentando simular o máximo possível o equipamento. E agora uma dica de ouro para vocês que estão aqui e que ficaram nessa aula até o final. Para vocês encontrarem esquemas elétricos e eletrônicos das placas, eu recomendo o eletronica.pt. É o site mais completo que eu conheço e totalmente gratuito. Para encontrar componentes eletrônicos, eu recomendo o nosso parceiro Achei Componentes. Lá vocês vão encontrar componentes de qualidade, de procedência, de um atendimento totalmente personalizado para vocês, tá? Então, para montar uma bancada com baixo custo, vocês vão precisar de um multímetro, um ferro de solda e alguns insumos para soldagem e dessoldagem. Isso já vai ser o suficiente para que vocês possam começar e dar os primeiros passos na manutenção, tá ok? Bom, galerinha, antes que vocês duvidem que é possível começar com multímetro e ferro de solda, eu já adianto para vocês, aqui na nossa assistência, 80 a 90% dos defeitos que a gente resolve, nós utilizamos apenas multímetro e ferro de solda. E é óbvio, nós temos osciloscópio, fonte de bancada, estação de retrabalho, porque nós já estamos no mercado há muito tempo, então nós já temos um laboratório totalmente estruturado. Mas eu garanto para vocês que a maioria dos defeitos que a gente diagnostica aqui dentro do nosso laboratório são diagnosticados com o uso de multímetro. Então, você pode perfeitamente começar com pouco, investindo pouco em ferramentas e crescer e começar a investir mais com os próprios ganhos das manutenções que você realizar. Bom, galera, se você quer transformar os seus lucros com reparo de placas eletrônicas em até R$ 1.500 em cada serviço que você realiza, na descrição desse vídeo tem um link para você falar direto no WhatsApp com um dos nossos especialistas. Clica lá, tire todas as suas dúvidas sobre o nosso treinamento eletrônica aplicado à manutenção e comece hoje mesmo. Se você quer já acessar a página do treinamento e conferir todos os detalhes direto na página, aqui também na descrição do vídeo tem um link da nossa página. Clica lá e acesse agora mesmo. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like no nosso vídeo e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Valeu, um forte abraço e até a próxima.